Glória a Deus, como é bom ouvir a voz do Senhor. Eu lembrei de um louvor que é 500. Se você tem a sua harpa, abra a sua harpa no hino 578. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em complemento a esta mensagem, nós vamos louvar o Senhor com este hino. Aleluia. O Senhor está dizendo para a gente não temer. Aquietar o nosso coração. Aquietar a nossa alma. Porque Ele é dono de tudo. Ele tem poder para controlar o vento, controlar as ondas. Ele está no nosso barco. Amém? Glória a Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. O 3. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia, glória a Deus. É difícil nos manter calmos em meio à tempestade. Os discípulos tiveram a outra experiência também com tempestade, onde Jesus estava no barco e eles pensaram: Senhor, vai deixar a gente morrer? O Senhor está aqui no barco. Engraçado, né? E o Jesus estava ali no barco. Como passou pela mente deles que Jesus ia deixar eles morrerem e Jesus estando no barco? Não tinha como. Mas o desespero foi tanto que eles perderam a fé, falaram coisas que não tinham lógica, tudo porque deixou o medo controlar, né? Controlar suas emoções, controlar seus pensamentos. E nós somos tentados a isso, a perder o foco, a perder o controle das nossas palavras, das nossas ações, das nossas emoções. Quando a gente vê que a tempestade está balançando o nosso barco, aquele desespero, o vento sopra forte e você pergunta: Senhor, o Senhor vai deixar eu morrer? Como disse a irmã Esther,
Senhor, olha eu aqui, Senhor, olha para mim, Senhor. O meu barco vai virar, Jesus. Mas o Senhor nos diz nesta tarde para que nós precisamos ter fé, crer que Ele está no controle. Amém? O controle está nas mãos do Senhor. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há vento que Ele não possa controlar. Porque tudo está no controle do Senhor. Aleluia. Muito o Senhor falou ao meu coração nesta tarde. Eu quero dar a oportunidade para a irmã Osilene, para ela também estar falando daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Glória a Jesus. Amém. É muito bom ouvir a palavra do Senhor, né? O Senhor várias vezes sempre aprende mais um pouquinho. Verdade. O Senhor sempre está falando. Nós estamos um milagre, né? Eu, pelo menos, sou um milagre. Amém, Senhor. Eu tenho esse tempo agora de andar sentindo muita dor nas pernas, na coluna. E o tempo mudou também um pouco, aí eu fico mais prejudicada com essas coisas. Não estou conseguindo ir na igreja os dias todos também falta de dinheiro para pagar o táxi. Para mim tem que ter táxi para eu caminhar. Aí eu fico triste, né? Eu gosto de estar na igreja todo. Mas o Senhor sabe. O Senhor está me vendo. É o que a irmã falou aí, o Senhor está te vendo. Amém. Então o Senhor é tão maravilhoso que aí o pastor marcou culto, marcou oração na minha casa de 15 dias. Amém. Está vendo que eu não estou podendo ir, então a palavra está vindo até aqui. Amém. Tem tirado essas quarta-feiras também, que também eu aprendo a palavra do Senhor. Não é isso, às vezes a gente pensa que o Senhor não está nos vendo, mas Ele está nos vendo sim. Ele sempre está nos vendo e sabe as nossas necessidades. Então, eu estou muito feliz, né, com isso. O Senhor está me vendo. E às vezes a gente ora e não ouve a resposta e pensa que o Senhor não está nos vendo. Mas o Senhor é soberano, né? Às vezes eu penso, é tanta gente, é tanto problema, coitado do Senhor. Mas Ele é soberano. Ele ouve e vê tudo. Então, só tenho a agradecer, né? O Senhor está me vendo. Glória. Amém. É isso mesmo. Não há nada impossível para o Senhor. E como nós estávamos falando, né, sobre as nossas emoções, eu particularmente sou uma pessoa que o Senhor sempre me falava a respeito da minha ansiedade, que é algo que desequilibra muito, né, a nossa vida. E com o passar do tempo, né, a gente vai amadurecendo. Tanto que eu lembro que o primeiro versículo que eu gravei quando era criança, olha como que Deus trata da gente, né? A longo prazo. Deus vai tratando da gente a longo prazo, né? Desde criança. O primeiro versículo que eu gravei foi Eclesiastes 3. Tudo tem tempo. Então, e depois Deus sempre falava comigo a respeito de Mateus 6, que é sobre a solicitude da vida. 6,33. Não andeis ansiosos, né, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Então, isso são uns versículos, passagens bíblicas que o Senhor sempre vira e mexe a estar falando, né, ao meu coração particularmente. Acredito que com as irmãs é assim. Sempre tem aquela passagem que o Senhor sempre trabalha no seu coração. Às vezes a gente sabe assim, eu já conheço de cor, já sei o contexto, mas às vezes a palavra precisa causar ainda mais efeito no nosso coração, para que nós possamos entender a perfeita vontade de Deus na nossa vida, que a gente tem que permanecer no centro, né, da vontade de Deus, olhando para Ele com fé, seguindo em frente, perseverando, porque sem fé é impossível, né, agradar a Deus, como nós falamos semana passada. Então, a ansiedade, quando ela nos domina, isso abala a nossa fé. Porque quando a gente tem fé, é uma fé inabalável, os sentimentos ruins que causam desequilíbrio não conseguem nos dominar, não param nossa caminhada, porque a nossa fé ela está firme em Jesus. Que a fé ela nos fortalece, a gente vai
a gente tem forças para permanecer, para caminhar, né, para tocar a nossa vida. A fé, ela nos dá esse ânimo, a fé em Jesus Cristo. É claro, somos seres humanos, a gente vai sentir, às vezes, uma insegurança, um medo, a gente passa, né, por esses sentimentos. O que não pode acontecer é o domínio desses sentimentos na nossa vida. Essas emoções fazem parte do ser humano. Todo ser humano vai sentir em algum momento. Mas o que não pode acontecer é o domínio contínuo, né? Você viver refém dessas emoções negativas. Ansiedade, medo, insegurança. Então, tristeza. Passamos por momentos tristes? Sim, sempre. No mundo tereis aflições. E no meio das aflições nós vamos sentir tristeza. Que a gente não pode ser refém desses sentimentos. Amém? Então, que a fé em Cristo Jesus possa nos manter firmes, inabaláveis. Nós possamos, em vez de olhar para a tempestade, olhar para Jesus. É claro, imagine você estar navegando agora de forma literal, você está navegando, a tempestade, você só olhar para o alto, não, você fica desesperado, preocupando o que vai fazer para aquele barco não virar. Você vai ver todos os seus recursos para que aquele barco não venha virar. Mas na vida espiritual, o que compete a gente fazer, a gente vai fazer, que é aquilo que compete a gente como ser humano, como servo de Deus. Agora, o que é impossível, o Senhor vai fazer. E não podemos, né, ficar amedrontados quando a gente não está vendo a questão ser resolvida. Como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. Olhar para Jesus, é dele que vem o nosso socorro. É de Jesus que vem a salvação da nossa vida, da nossa alma, a solução para os nossos problemas, né? É de Jesus que vem o milagre que precisamos. E às vezes olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, apontamos com pessoas aquilo que só Jesus pode fazer por nós, né? E a gente tem aquela frase de efeito, né? Agora só me resta orar, porque eu já fiz de tudo. Então, como assim? Na oração tem que ser primeiro, né? Vou orar, depois vou ver os meus recursos, aquilo que está ao meu alcance, vou fazer. E quando acabar as minhas opções, vou deixar na mão de Deus para ele descansar. Mas não, né? A gente sai desesperado procurando ajuda de A e de B. Aí quando acaba as opções, a gente, agora é só orar. Só me resta a oração. Só me resta a oração agora. Não, a oração é o primeiro passo do crente. A oração é a primeira opção de confiar em Jesus, naquilo que ele pode fazer por nós e saber que ele está no controle, irmãos. Jesus não perde controle. Quem perde o controle é o ser humano. O ser humano, ele pode ter o poder que for, o ser humano pode ter o dinheiro que for, a posição social que for. Uma hora, ele vai perder o controle. O ser humano, ele pode ter o que for, como estava falando, dinheiro, posição social, mas ele chega um momento que ele vai perder o controle, porque todo o poder está nas mãos de Jesus. É ele que governa o universo. É ele que comanda o universo. Não cai uma folha da árvore se ele não quiser. Até os cabelos, fios da nossa cabeça são contados. Você crê nisso? Olha que soberania. Jesus vai dizer, se ele cuida dos pássaros, se ele cuida do lírio, se ele cuida das plantações, quanto mais nós, que temos muito mais valor, né? Então, vamos abre a sua Bíblia para a gente encerrar. Em Mateus 6, como Jesus está falando a respeito de confiar, de descansar. Vamos rever essa passagem, Mateus 6, 33. Talvez você conheça de cor, mas é sempre bom a gente retomar o aprendizado. Nunca é demais saber um versículo, uma passagem bíblica. Quanto mais tivermos oportunidade para estar meditando, isso é importante, mesmo que seja uma passagem muito conhecida.
Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, não, a partir do versículo 25. Amém? Que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Palavra maravilhosa, não vou aprofundar, é só para a gente complementar daquilo que o Senhor já está falando, né? Diante das questões da vida, nós ficamos muito presos, né? Aquilo que é físico, aquilo que é natural, e às vezes a gente esquece de buscar primeiramente o reino de Deus, de buscar primeiramente aquilo que é eterno, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o ladrão não pode roubar. E às vezes a gente esquece de lutar por isto, de buscar isso, a presença de Deus, ser cheios de Deus. A gente se preocupa com tantas coisas desta vida. São importantes? São, Jesus falou. Jesus não disse que alguém vive sem beber, sem comer, sem se vestir, sem... Não, Jesus não disse isso. São importantes? São. A questão é quando a gente inverte a posição dessas coisas na nossa vida. Ele está dizendo que, em primeiro lugar na nossa vida, é o reino de Deus. E as demais coisas, ou seja, que coisas são essas? As nossas necessidades, né? Inclusive as nossas lutas, nossas dificuldades. Eu costumo dizer, muitos momentos de lutas, dificuldades que eu passei, lutas espirituais, a minha atitude, que o Espírito Santo me impulsionava, é me manter caminhando, é me manter fazendo a obra de Deus, confiando de que aquilo, que as demais coisas o Senhor iria acrescentar, iria colocar no lugar. Porque tem coisas que é para Jesus fazer. Então, quanto mais a gente querer usar a nossa energia para fazer aquilo que só Jesus pode fazer, nada vai ser resolvido. E o que Jesus conta com a gente para fazer vai ficar atrasado. E aí, nossa vida vai ficar estagnada. Mas precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, nos dedicarmos a Ele. E aquilo que nós não conseguiremos fazer, o Senhor vai fazer. As demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Tudo que nós precisamos, o Senhor não vai nos deixar faltar. O que o salmista fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Ele precisa ser o nosso pastor. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso pastor? Estamos no aprisco dele? Ou a gente é ovelha rebelde, que não quer receber orientação de pastor, não quer receber o alimento que o pastor dá? Então tem todo, né, como se diz a palavra certa? Tem todo um critério, né,
para a gente seguir. Ou seja, eu tenho que estar submissa ao Senhor, porque eu sou ovelha. Amém? E nos momentos de dificuldade, nos momentos da tempestade, nós podemos ter a certeza de que se confiarmos no Senhor, cremos no Senhor, Ele vai acalmar. Ele vai dizer para o vento, cessa, aquieta-te. Ele vai dizer para a chuva, para, sou eu que estou no controle dessa tempestade. Então, às vezes, no momento da dificuldade, a gente sente vontade de parar. A gente sente vontade de estagnar e ficar ali esperando o que vai acontecer. Não. Jesus nos convida nessa tarde a arregaçar as mangas e seguir em frente. Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer. E aquilo que a gente não conseguir, o Senhor vai nos ajudar e vai entrar com providência. Amém? Glória a Jesus. Muito o Senhor falou conosco nesta tarde. Eu sou muito grata a Deus, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Amém?